boa noite. Meu nome é Eric de Albuquerque, eu sou médico cuiabano, me formei em 2017 pela Universidade de Cuiabá. Após a formatura, me mudei para São Paulo, onde fiz a residência de cirurgia geral e agora estou terminando a residência de cirurgia plástica. Nessa caminhada, eu me deparei com um grupo de pessoas que eu costumo dizer que é negligenciada pelo poder público, que são os pacientes vítimas de queimadura. Partindo desse pressuposto, eu comecei a estudar um pouco mais, tanto a parte médica como a parte social, a parte política do paciente queimado. Daí surgiu a ideia de um projeto onde a gente pudesse aprimorar, fornecer conhecimento, produzir conhecimento para essa população. Então, me veio a ideia de fazer a parte do mestrado, né, pela UFMT, né, mestrado de Ciências da Saúde pela UFMT, juntamente com o professor Aguilar. A ideia é estudar o paciente queimado em dois aspectos. Primeiro, o aspecto epidemiológico, porque a gente precisa saber quem são esses pacientes. E, em segundo lugar, o porquê que esses pacientes tradicionalmente ainda, em pleno século XXI, fazem um jejum prolongado superior aí a 10 horas. Quando a gente fala do paciente queimado, quando a gente busca literatura sobre o paciente queimado, a gente encontra alguns jargões, principalmente quando a gente fala de epidemiologia. É muito clássico que em cada artigo que a gente leia, a gente encontre algumas frases do tipo: no Brasil, estima-se que ocorram 1 milhão de queimaduras por ano. Desses, 100 mil vão buscar atendimento médico e 2.500 vão evoluir para óbito. A questão que fica interrogado é por que essas pessoas morrem de uma doença totalmente passivo de prevenção? Uh, durante a caminhada, a gente nota alguns hiatos, até mesmo conceitos que dificultam o aprimoramento do tratamento desse paciente. O principal dele é o jejum prolongado. Ocorre que os pacientes queimados são pacientes hipercatabólicos e, na grande maioria das vezes, não têm o aporte calórico necessário. Então, esses pacientes começam a evoluir com infecção, eles não cicatrizam, eles acabam tendo internações prolongadas e tudo isso ao longo do tempo vai repercutir no pós-tratamento desse paciente, na reabilitação desse paciente. Quando eu falo desse jargão, dos 100 mil vão buscar atendimento, 2.500 vão morrer, eu falo que é um jargão porque todo mundo apenas repete. A gente não sabe de onde veio esse dado. O Ministério da Saúde soltou em um dado momento essa informação, mas quando a gente busca de onde vem essa informação, a gente não tem esse dado. Se a gente buscar no DataSUS, os dados não são condizentes. Então a gente percebe que tem sim uma subnotificação ou até mesmo um descaso com esses dados. Então, para a gente pensar em melhorar o tratamento desses pacientes, a gente precisa entender quem são esses pacientes, onde esses pacientes estão. Daí a importância de a gente saber a epidemiologia dessa doença. É necessário que a gente consiga mapear onde estão esses doentes, como essa lesão ocorre, para a gente pensar como ela vai evoluir e aonde a gente consegue intervir para mudar o desfecho do óbito. Sabidamente, o aspecto nutricional ele vem de uma forma imperativa, definindo tempo de internação, definindo desfecho. A gente percebe que o paciente desnutrido ele evolui mal, ele evolui rapidamente para o óbito. Então a gente precisa conseguir intervir nisso daí. O principal problema, no caso desses pacientes desnutridos, além da falta do aporte calórico necessário, esses pacientes eles passam por múltiplos procedimentos. E cada procedimento desse, eles vão ficar em jejum. Tradicionalmente, o jejum de 12 horas, 10 horas. E isso ao longo de uma internação, onde o paciente vai precisar de pelo menos 2 cirurgias,
a gente está falando de depressão. A gente está falando de tirar a capacidade do paciente de cicatrizar. Tirar a capacidade do paciente de ter um sistema imune que defenda contra as possíveis infecções, que é a principal causa de óbito no paciente queimado. Então, é fundamental que a gente consiga mapear, identificar onde estão esses pacientes, ver a evolução dessas doenças e então traçar uma estratégia para conseguir melhorar essa nutrição, para conseguir melhorar esse desfecho. O objetivo do trabalho ele é conseguir avaliar o tempo de jejum perioperatório, ou seja, o tempo que ele fica em jejum pré-cirúrgico até o momento que ele volta à realimentação. Assim como o aporte calórico, porque não é só comer, é comer bem e comer o suficiente, né? E também correlacionar a questão epidemiológica. Quem são os pacientes queimados? São os pacientes mais pobres? São os pacientes que estão no serviço braçal? Onde estão esses pacientes? Por que eles se queimaram? Esse dado é de extrema importância porque é assim que a gente muda o cenário, é assim que a gente quebra esse paradigma de internações prolongadas. Um paciente internado muito tempo, múltiplas cirurgias, ele além de ter todo o estresse emocional, o estresse psicológico, o estresse físico de dor, esse paciente ele vai passar por uma reabilitação longa. Reabilitação longa, eu estou falando de improdutividade, eu estou falando de paciente que não vai conseguir trabalhar, um paciente que não vai gerar renda. E é importante a gente ressaltar que isso tudo tem impacto no país. O Ministério da Saúde fala que cerca de 55 milhões são gastos só com essa parcela de população. 55 milhões destinados a campanhas de prevenção serão muito mais eficientes do que 55 milhões gerados em tratamento. Porque além desses 55 milhões que é gasto com o tratamento, a gente tem ainda o tempo de afastamento, o tempo de reabilitação. Qual que é a ideia? Como que a gente pretende chegar nesses dados? Inicialmente, a intenção é um estudo retrospectivo, descritivo, transversal, com base no DataSUS, onde a gente vai pegar o perfil dos últimos 10 anos e conseguir mapear por estado qual é a incidência dessa doença, desse agravo. E daí, então, a gente começa a pensar no paciente agudo, agora. E esse tratamento seria, essa investigação, no caso, seria com um questionário destinado a todos os centros de queimados do país. São unidades de tratamento especializado, ou seja, onde os grandes queimados estão. E aí, esses pacientes estariam sendo submetidos a um protocolo, a um questionário, onde a gente interrogaria o tempo de jejum pré-operatório, o tempo médio de realimentação, o estado nutricional que esse paciente chega e como ele vai de alta. E o tempo para isso, incluindo a dosagem de albumina, que está intimamente relacionado à cicatrização. É um trabalho que demanda tempo, demanda recurso pessoal, mas o recurso financeiro não é algo que possa ser impeditivo. É claro que quanto mais verba a gente tem, mais verba a gente consegue, mais dados a gente consegue promover. Porém, num primeiro momento, o objetivo é apenas conseguir identificar onde estão esses pacientes e qual que é o tempo de jejum que esses pacientes são submetidos. Então, a gente desenvolveu um cronograma para mais ou menos aí um mês e meio, um ano e meio, onde a gente estaria fazendo os créditos junto ao mestrado, simultaneamente com o envio desse questionário a essas instituições. E então, mantendo sempre um contato muito próximo, a gente coletando esses dados e alimentando a tabela. Ao fim, a gente teria um dado extremamente relevante que reduz internação, reduz morbidade, mortalidade, e a gente consegue fazer um pouco mais por essa parcela de população,
que simplesmente não é bem vista, não é respeitada pelo poder público. Basta ver que a gente não tem legislação que regulamente o tratamento do queimado. A gente tem algumas portarias que simplesmente citam o que é o ideal, mas não obrigam eles a cumprirem. O paciente queimado ele não consegue tratamento adequado de ponta porque não tem legislação que dê substrato para a gente conseguir, por exemplo, uma matriz dérmica, para dar um tratamento num paciente jovem, uma queimadura elétrica com punho exposto, com tendões exposto, e que provavelmente, se não for adequadamente tratado, se não for bem nutrido, vai perder o movimento da mão. Casos que a gente já teve no nosso serviço. Então, trata de um projeto extremamente importante e que com certeza muda o cenário do país. Eu estou à disposição para conversar, para debater, para discutir, para fomentar essa ideia. Muito obrigado.